Eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa, preciosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos então agora, meus amados, mais uma vez meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Uma pergunta: o que é bênção? Outra pergunta: o que é maldição? Deus nos abençoa? Deus nos amaldiçoa? Bom, bênção todos nós sabemos o que é. É aquilo que vem de bom sobre a nossa vida. E maldição, todos nós entendemos o sentido que vem sobre a nossa vida, que não é bom, que é ruim para nós. Deus abençoa alguém? Todos nós vamos dizer que sim. Deus amaldiçoa alguém? Uma boa parte vai dizer que sim e outra parte vai dizer que não. Muito bem, mas vamos pensar qual é a vontade de Deus para nós. Isto narrado na palavra do Senhor nosso Deus. Veja, o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a conhecer a salvação. O homem é o único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E depois dos anjos, a maior criação de Deus foi o homem. A palavra de Deus diz que nós fomos formados para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que nós fomos feitos, para louvar, glorificar ao grande Deus. O Senhor Jesus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque a morada que o Senhor quer fazer é o nosso coração. Por isso que nós somos chamados de templo do Espírito Santo. A palavra templo significa morada, morada do Espírito Santo. E o Senhor nosso Deus e o Senhor Jesus Cristo, ambos, através do Espírito Santo, querem morar no nosso coração. Nós já dissemos isto. O Senhor Jesus diz lá em João 14: se alguém me amar, meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Morada. Queridos, através do Espírito Santo. Agora vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Deus diz assim, lá no livro de Malaquias capítulo 3, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos tais, das quais vos advenham a maior das abastanças. Deus nos ama tanto que em João 3,16 está escrito que Deus enviou seu Filho unigênito até a nós para morrer no nosso lugar, porque Ele nos amou de uma maneira tão grande que praticou este ato, enviando o seu Filho, para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão grande que o grego o chama de amor ágape, o amor que só Deus consegue amar. Mas Deus tem a promessa de restaurar o homem para que o homem possa voltar a estar em comunhão com Ele. Restaurar o homem reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo Jesus. Deus, por amor a um homem, a uma vida, Ele muda a história deste mundo. Deus nos ama tanto que Ele proveu o perdão através do seu Filho. E vamos falar do amor de Cristo agora. Cristo, Ele deixou lá nos céus, se desfez da sua glória e veio, tomou a forma de carne para nos ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus e para operar milagres e maravilha para mitigar a nossa dor. E depois Ele subiu na cruz do Calvário, aceitando morrer no meu lugar e no teu lugar e pagar a dívida que era conosco. Ele suportou sobre si na cruz do Calvário
os pecados de toda a humanidade. E ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Para quê? Para que ele possa fazer morada no nosso coração. Falamos do Pai, falamos do Filho, vamos falar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera em nós para nos tirar do lamaçal de lodo, do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Ele suporta as nossas falhas, os nossos pecados. Ele se entristece quando nós pecamos. Está escrito que o Espírito Santo de Deus intercede por nós perante o Pai com gemidos inexprimíveis. E também está escrito que ele estará conosco até o final dos tempos. Queridos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estes três, a Trindade, eles desejam que nós sejamos morada deles. E operam todas as coisas a nosso favor. Só para exemplificar, em Josué capítulo 1, Deus diz assim: não te deixarei, nem te desampararei, até que tudo isso se cumpra. Muito bem, então, bênção. Deus amaldiçoa? Queridos, aqui nós vemos por todo este relato que o desejo de Deus é que nós vivamos sobre a bênção total. Mas Deus nos deu uma coisa, Deus nos deu livre-arbítrio, o direito de escolher que caminho seguir. Ou seja, sendo o homem consciente, tendo ele o conhecimento, tendo ele a razão, Deus lhe deu o poder da escolha. Mas Deus disse ao homem que a nossa escolha vai trazer consequências. E essas consequências serão a bênção ou a maldição. Mas eu quero explicar o que é maldição, porque tem gente que diz por aí que Deus tem o prazer de amaldiçoar pessoas. Queridos, a maldição nada mais é do que a ausência da bênção. Eu vou explicar de uma outra maneira. Luz e trevas. O que são as trevas? Trevas é a ausência da luz. Chuva e seca. O que é a seca? A seca é a ausência da chuva. Ou seja, é a consequência natural da ausência da coisa boa. Um dia, quando o povo ia entrar na Terra Prometida, depois de 40 anos percorrendo o deserto, eu gostaria que você lesse depois calmamente no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa a repetição da lei, ou, como é dito, as segundas leis, né? Mas é a mesma lei sendo repetida pela segunda vez. A partir do capítulo de número 27 de Deuteronômio, no versículo 11 em diante, incluindo o 28, que fala mais especificamente do que nós queremos falar. Mas o que aconteceu? Deus falou assim: depois que vocês atravessarem o Rio Jordão, entrarem na terra de Canaã, entrarem na terra prometida, vocês vão subir 6 tribos subirão no monte, o monte Gerizim. E as outras 6 tribos subirão no monte Ebal. Olha como Deus colocou para o homem escolher o caminho que ele quer seguir. Ele disse assim, que 6 tribos subiriam no monte Gerizim, e de lá elas proclamariam as bênçãos. E 6 tribos representantes, subiriam no monte Ebal, e de lá eles proclamariam as maldições. Então vamos ver o que é bênção, o que é maldição neste relato. Primeiro,
quando se fala de bênção e de maldição, existe sempre uma palavra-chave aí. A palavra se. Eu já vou explicar. Capítulo 28 de Deuteronômio. E será que se ouvires, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Depois ele diz assim, bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Mas tudo isso, estas bênçãos de Deus, dependiam da atitude do homem. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, a sua vontade, a sua orientação. Agora, vamos lá para o versículo 15, do mesmo capítulo 28 de Deuteronômio. Deus colocou na mão do homem escolher a bênção e escolher a maldição. Porque no versículo 15 ele diz assim, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. É o mesmo que dizer, então deixarão de vir sobre ti estas bênçãos. Se você escolher não ouvir a voz de Deus. Entendeu? A ausência da bênção, se eu ouvir, será quando eu não ouvir. A bênção será tirada. Eu escolhi. E aí o que virá? Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar e maldito serás ao saíres. Querido, o que eu quero que você entenda hoje é que a bênção ou a não bênção, que por consequência é a maldição, veja, a chuva, ou consequentemente, se eu não ouvir a palavra, a vontade de Deus, a seca, e aí não é só chuva, água e seca, a ausência de água, é tudo na nossa vida. Depende de nós. Depende da minha atitude. Depende da minha escolha. Deus disse assim, eis que coloco perante vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, ou a ausência dele com todas as consequências daí decorrentes, se você não ouvir a minha voz. O que eu quero dizer, queridos? Eu quero dizer que somos nós que escolhemos o caminho que nós vamos seguir. Aqui Deus está apenas propondo que dois caminhos. Um foi proclamado no Monte Gerizim. Se eu ouvir a voz de Deus, bênção. O outro caminho foi proclamado no Monte Ebal. Se eu não ouvir, se eu desprezar a voz de Deus, eu sofrerei as consequências. É isto o que está escrito na palavra de Deus. Ele transferiu para nós, porque temos o direito do livre-arbítrio, a escolha. Se eu quero ser abençoado, ou se eu quero viver sem a bênção de Deus. Bom, e se alguém está vivendo sem a bênção de Deus, sem ouvir a sua palavra, você talvez me pergunte, tem remédio? Tem solução? Eu digo sim, tem.
Para isso Cristo veio. Porque o Espírito Santo, ele me convence do pecado. Eu sendo convencido do pecado, ele me revela que a solução para o salário do pecado, que é a morte, separação eterna de Deus, é eu me arrepender dos meus pecados e pedir perdão a Deus e clamar que o Senhor me cubra com o sangue do seu Filho e aceitar a sua palavra, aceitar o seu Filho como meu Senhor e o meu Salvador. Isto significa a graça de Cristo Jesus sobre nós. O que eu quero dizer, querido, eu não sei quais as opções que você tem tomado até agora, você tem feito até agora. Se você tem ouvido a voz de Deus, aqui está a voz de Deus, a palavra do Senhor. E Ele fala também ao teu coração. E você está vivendo sob as bênçãos. Amém? Mas, se você até hoje não tem dado plenamente ou nada ouvidos à palavra do Senhor, e a tua vida está o buraco que está, então eu te digo, você também tem a opção de escolher mudar de caminho. Escolha o caminho melhor. É Cristo Jesus. Ouça a palavra de Deus, a vontade de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a vontade de Deus para a tua vida. E aí todas estas coisas boas, consequentemente, serão derramadas sobre a tua vida. Porque o Senhor irá à tua frente, aplanará o teu caminho para você passar. O Senhor controlará todas as coisas, caminhando elas a teu favor. Porque este é o amor de Deus. Agora, quem escolhe? Sou eu. Quem escolhe é você. Cada um de nós tem que fazer a escolha. Então, querido, Deus abençoa. Deus quer abençoar todo mundo, sem nenhuma exceção. Porque a vontade de Deus é que ninguém morra, ninguém vive afastado da sua presença por toda a eternidade. A morte aqui você já sabe que não é morte física, mas é morte espiritual. Mas a vontade de Deus é que todos venham a conhecer a salvação. Mas a escolha de quem é? A decisão de quem é nossa. Deus não amaldiçoa ninguém. Nós colhemos o fruto do que plantamos. O desejo dele é te abençoar, é que você tenha a vida eterna passada na presença dele para sempre. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações hoje. Medite nela, medite nisto, se coloque perante o Senhor e o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. O Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida. O Senhor te dê a sua paz. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.